Guto, eu queria aprender a trabalhar com resina na linha de oceano, mas eu não tenho madeira aqui onde eu moro e eu não tenho dinheiro para poder ficar comprando molde. Onde que eu posso fazer o efeito oceano? Essa é uma das dúvidas principais de quem está querendo aprender a trabalhar com resina epóxi. Então, se você quer saber onde que você pode e onde você não pode fazer o efeito oceano, fica ligado aqui no vídeo e eu vou te explicar exatamente, detalhe por detalhe, o que que você pode e o que que você não deve fazer. Eu sou o Gutenberg, especialista em efeito oceano e ilhas de resina, e seja bem-vindo ao meu canal, ao meu Instagram. Vamos para o vídeo? Olha, essa é uma dúvida de quem está começando a trabalhar com resina, não só no efeito oceano, mas de qualquer área de resina, né? Onde que eu posso fazer o efeito oceano? Onde que eu posso aplicar a resina? Eu não quero ter o prejuízo, a resina é cara, eu não quero ter o prejuízo de aplicar e depois ela soltar ou acontecer alguma coisa. Então, pelo amor de Deus, me ajuda, o que que eu posso fazer para poder não ter esse problema que parece ser tão básico, mas é tão grave. Imagina se você faz um baita de um trabalho grandão que você gasta 300 gramas de resina e aí a resina acontece o quê? Descola. A resina aparece um monte de buraco, entra na madeira. Imagina se você vai fazer lá as suas ondinhas e as suas ondinhas escorrem. O branco, a espuminha que você faz no branco vai para um lado, vai para o outro, faz buraco. É péssimo, é péssimo. Aí praticamente você perde trabalho, vai ter que fazer outra camada por cima. Então eu resolvi fazer um vídeo para justamente te explicar onde que você pode e onde que você não deve fazer de forma alguma o efeito oceano, a linha de arte resina, a linha mar de resina. Então vamos lá, vamos falar aqui. Eu vou começar primeiro por onde você pode fazer o efeito oceano, tá? E onde você deve para iniciar as superfícies mais baratas que você tem para poder testar. E uma dessas superfícies é justamente o MDF cru. MDF cru é a melhor superfície para você começar a praticar. Aquele MDF, aquela tabuazinha igual essa daqui, ó. Ó, igual essa tabuazinha aqui, bem fininho, ó, bem fininho, para você começar a brincar. Por quê, Guto? Porque o MDF, ele, para a resina que a gente vai utilizar, ele não vai absorver, ele já é um MDF bem acabado, porém, se você tem um MDF um pouquinho mais vagabal, você pode usar também, não tem nenhum problema. Porém, ele tem um custo muito baixo, tá? Você pode comprar esse daqui em lojas de MDF, mas se você não tiver aí próximo da sua casa, você pode comprar também em lojas online que vendem chapinhas de MDF. Isso daqui, sabe quanto que custa esse MDF aqui, ó? Ó, R$ 2. Olha, eu posso fazer diversas camadas. Eu começo por aqui, depois eu venho para cá, depois eu venho para cá, depois eu venho para cá. Dá para eu fazer umas 5, 6 camadas aqui para ir testando e brincando até sair alguma coisa que preste, né? E aí eu não vou colocar uma madeira de verdade para fazer um trabalho que não vai nem para venda, que não vai ser teste, que vai ser um teste, na verdade, né? Então, eu recomendo aos meus alunos que sempre quando eles vão começar a fazer, escolham a madeira mais barata possível, tá? Mais barata possível. No meu caso aqui, a mais barata que tem é esse MDF fininho, deve ter uns 2 milímetros ali, tá? Claro, esse MDF ele vai envergar um pouquinho. Se você puder usar um MDF um pouquinho mais grosso, até melhor. Mas esse MDF aqui, o ideal é você usar, né? Você resina ele, ó, resinou aqui por cima. A primeira, depois das primeiras 3 horas, desculpa, depois das primeiras 3 horas ali, as 4 horas que ele já ficar mais ou menos ao toque, você tira do copo e coloca em cima da mesa, para ele ficar na superfície plana. Por quê? A resina, quando aumentar a temperatura, ela vai ter uma retração. E aí essa retração vai fazer com que esse MDF aqui ele envergue, tá?
E por isso que é bom não deixar ele em cima dos copos, tá? Isso daqui eu tô falando para teste, tá? Então, se você deixar em cima dos copos, o que que vai acontecer? Essa pontinha aqui, ela pode subir ou descer. Na maioria das vezes, essa parte do meio aqui ela desce, porque ela ele fica mais pesado. E aí fica uma pocinha aqui no meio, tá? Então, por isso que depois que eu uso, depois de 3 horas aí da resina, eu tiro ele de cima do copo e coloco ele em cima da mesa, tá? Coloco ele em cima da mesa e aí, beleza, o nível de envergadura que ele vai dar é muito menor. Então, eu consigo ficar fazendo isso e utilizando ele várias vezes para fazer os testes que eu preciso fazer. É extremamente barato, tá? E tem outros de 5 mm, 9 mm, mas esse daqui que vendem nas casas pode ser redondinho também, nas casas de MDF na internet, é a melhor superfície, tá? Se você tem acesso a, por exemplo, um compensado, tá? Uma chapa de compensado, você pode usar também. Porém, a diferença desse MDF aqui, olha, eu não preciso nem selar. O MDF cru, eu não preciso nem selar. Porque eu utilizo uma resina que é mais grossa. A gente vai falar dessa resina daqui a pouco. Eu utilizo uma resina mais grossa e essa resina ela não atravessa. Esse MDF não absorve essa resina. Mas se eu vou utilizar um compensado, que eu não tenho aqui para poder mostrar para vocês, mas provavelmente você sabe o que é um compensado. Quando você olha ele assim de lado, você vê que ele é feito de várias camadas atravessadas, né? Se você utilizar esse compensado, dependendo do estado dele, na maioria das vezes você vai ter que fazer uma selagem por cima, tá? E aí, como que é essa selagem? Essa selagem ela pode ser com pintura. Eu utilizo tinta acrílica Acrylex. E você pode utilizar não só a tinta acrílica, você pode utilizar o PVA também. Só que o PVA, a cobertura dele é menor do que a tinta acrílica. A tinta acrílica é mais forte, ela é mais resistente, inclusive, à água, tá? Então, eu recomendo que você utilize uma tinta acrílica, Acrylex, e faça essa pintura por cima. E aí você já pode pintar das cores, pode pintar tudo azul ou de 2 cores, enfim, fica a seu critério. Mas o ideal é que você pinte ali por cima, por quê? Porque a resina, ela vai, por mais que a resina seja grossa, o MDF, perdão, o compensado, ele é muito mais poroso do que o MDF, tá? Dependendo do compensado. Por exemplo, um compensado naval, ele é um pouco menos poroso, tá? Mas tem compensados que são mais vagabais, tá? Aqueles compensados que a gente coloca na chapa, uns que são coloca na frente de loja para poder proteger, uns são bem vagabundinhos, aqueles ali você tem jeito, aí você tem que lixar, tem que pintar ou até dar uma camada de resina por cima, tá? Mas vamos dizer que você tenha um compensado naval em casa, você pode fazer por cima, se você lixar ele, aí você pode pintar, tá? Eu até recomendo que você pinte para a resina não ser tão absorvida. Muito mais se você for utilizar uma resina de baixa viscosidade. Eu utilizo de alta viscosidade, que é bem grossinho, tá? Então, MDF é o mais barato. Você não precisa praticamente de preparo nenhum, tá? A não ser que MDF esteja bem velho, bem rugoso. Aí é bom que você faça o mesmo preparo do compensado, que você faça uma pintura ali de tinta acrílica por cima. E aí você pode utilizar o compensado, que ele é bem mais poroso, né? E aí o ideal é que realmente você faça uma pintura por cima, tanto compensado normal quanto compensado naval. Não precisa você fazer uma camada já de resina por cima, não, tá? Basta você lixar se ele tiver muito áspero, tiver com pelinho saindo, né? E aí você faz a pintura ali por cima com a tinta acrílica, Acrylex ou PVA, e aí depois que secar ali, mais ou menos depois de uns 40 minutos, 1 hora, depende da temperatura ambiente, pode usar o soprador ou um soprador térmico ou secador de cabelo para acelerar a cura da tinta acrílica, apesar dela curar bem rápido, dependendo da temperatura, em 30 minutos ela já está seca. E aí você pode usar também esse compensado.
tá bom? O valor, eu não vou falar de valor agora, porque a gente está falando de teste, tá? Compensado é um pouquinho mais caro do que o MDF, tá? O MDF cru. Vamos dizer que você vai comprar um compensado da mesma espessura do MDF cru. Compensado naval é mais caro. Para teste, eu recomendo sempre que você faça MDF. Se você não puder, faz um compensado. Beleza? Outra madeira que é muito barata que você pode fazer o efeito oceano. Madeira pinus. Vou pegar aqui para você. Olha, madeira pinus é uma madeira muito, 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 muito barata e você pode usar também para teste, para fazer o efeito oceano, inclusive não só para teste, mas também para vender. É uma madeira que ela não suporta a água, ela apodrece, tá? Isso é bem verdade. Ela apodrece, não aguenta ficar muito tempo na água, nem muito tempo, nem pouco tempo, né? Ela é uma madeira que foi feita para ser usada seca. E essa madeira, deixa eu pegar. E essa madeira aqui, ela tem o valor baixo de compra, de aquisição e um valor agregado de mercado baixo também, tá? Não é igual uma madeira de lei, madeira maciça que você vai fazer um efeito e vai poder cobrar por um valor agregado da madeira também. A madeira Pinus, ela é uma madeira bem mais barata. Essa tábuazinha aqui, por exemplo, custa R$ 4. Então, eu não posso fazer um efeito desse aqui, por exemplo, e cobrar R$ 80, né? Em algo que é tão simples, que é tão barato. Diferente se eu usasse uma madeira um pouco melhor, uma madeira teca. Ou eu não sou tão conhecedor de madeira, tá? Mas existem várias madeiras que são muito mais bonitas e vão agregar um valor. Mas dá para fazer na Pinus. Essa madeira aqui, ela não precisa nem de nenhum preparo, não precisa de nenhum preparo, tá? Ela veio toda direitinha. Porém, de repente, se você vai comprar uma madeira em algum outro lugar, ela pode vir assim bem mais porosa, inclusive com espelhinhos saindo. E aí você vai ter que dar uma lixa, tá? E fazer o mesmo procedimento. Você pode usar a tinta acrílica para selar ela ou também usar a tinta PVA ou a própria resina, tá? Para fazer a selagem com a própria resina, você não tem que fazer uma camada como se fosse a primeira camada de resina. Você só tem que pegar uma estopazinha ou uma gaze, molhar na resina com endurecedor e passar ali por cima de que forma que só fique úmido ali de resina. Não é para ficar com a superfície toda de resina derramada, coberta. É só para borrar ali de resina, tá? Como se fosse realmente uma camadinha ultra superficial, tá? É só para fazer uma primeira selagem ali para as próximas camadas que você for fazer, a Pinus não sugar, porque ela é muito porosa e ela, se você usar uma resina mais fina, o que acontece? Começa a aparecer vários buraquinhos assim. Por quê? Porque você não fez a selagem e ela chupou a resina, né? E aí ficam deformações. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma nova camada de resina por cima. Pode ser que você precise lixar ou não, mas na maioria das vezes uma nova camada resolve. Então a Pinus, ela é bem porosa. Eu não sei se você vai conseguir ver, tá? Ó, no Instagram acho que vai ser possível. Tá vendo como o corte dela aqui, ela é cheio de buraquinho? Ó, acho que não vai ser possível ver. Mas olha, o corte dela, ela é cheio de buraquinho. Então, ela é muito porosa. Se eu derramo qualquer coisa aqui, um óleo mineral, por exemplo, ele absorve muito rápido. Mas é uma madeira muito bacana que você pode sim utilizar para fazer o efeito oceano, tá bom? Em geral, qualquer madeira você pode utilizar para poder fazer o efeito oceano, uma arte resina. A diferença é que as madeiras elas têm que estar sempre planas e sempre niveladas. Se você tiver uma madeira que tem um desnível, quando você utilizar, quando você fizer a aplicação da resina, quando você fizer a camadinha de onda, o que vai acontecer? O branco ele vai começar a escorrer
por um lado, aí vai ficar feio, porque é como se fosse o mar. O mar precisa de uma superfície plana, né? O mar não tem elevação um lado mais do que o outro, ele tem que estar sempre plano. E a resina, como é autonivelante, funciona da mesma forma. Para você fazer o efeito ali das ondas, tem que estar exatamente nivelado, 100%. Se for um pouquinho, se você coloca o nível e tiver um pouquinho para o lado, 2 milímetros, o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer o efeito, mas aí você vai ver que depois de alguns minutos, a resina ela vai começar a escorrer lentamente para um lado só, e aí a sua espuminha e a sua parte azul vai começar a criar uma pocinha de um lado e já era, não tem como corrigir, né? Por quê? Porque de um lado está mais alto que o outro, aí você vai ter que dar outra camada por cima e aí vai a resina embora. Então, você pode usar qualquer madeira maciça, tá? Ou madeira pinus, ou qualquer outro tipo de madeira. Só que a superfície ela tem que estar plana. Se você tem uma madeira que ela tem diversos buraquinhos, né? Por exemplo, você tem uma bolachona, mas essa bolachona ela tem mais ranhuras, ela tem umas rachaduras, tem uns buraquinhos. O que você tem que fazer? Você tem que preencher primeiro esses buraquinhos com a própria resina, esperar curar. Não precisa esperar 7 dias, pode esperar um dia já é suficiente. Você espera um dia, preenche, tá? Se ficar se o preenchimento que você fez ficar muito para fora do buraco, aí você passa uma lixinha e só. Depois você vai e faz a aplicação da resina por cima, que ela vai cobrir a parte que ficou arranhada, tá? Então, tem uma bolacha, tá toda com ranhuras. Se você aplicar a resina de uma vez, o que vai acontecer? A rachadura ela vai sugar a resina, e aí mesmo que você esteja utilizando uma resina de alta viscosidade, bem mais grossa, vai aparecer deformações, porque a ranhura, a rachadura ela vai sugar. E os buraquinhos, os nós da madeira, eles também vão sugar. Então primeiro você preenche os buraquinhos e as ranhuras, e aí depois você vem com a aplicação da resina. Beleza? Fora as madeiras, outra superfície que você pode fazer é o vidro e o espelho. Porém, existe um grande problema que a resina ela não gruda em superfícies que não têm qualquer tipo de porosidade. O vidro é uma dessas superfícies e eu vou falar outras superfícies que não têm porosidade que você não deve fazer. Porém, se você fizer um lixamento para você causar uma leve porosidade, tá? Uma porosidade superficial, a resina ela vai aderir melhor tanto ao vidro quanto ao espelho. E aí você vai conseguir resinar. Guto, eu já vi pessoas que fazem esse efeito lá fora e eles aparentemente não lixam. Pois é, nossas resinas são diferentes. A resina que a gente utiliza atualmente, ela foi feita para poder endurecer. E aí, por ela ficar muito rígida, muito dura, o que acontece? Ela não consegue aderir a uma superfície que não tem porosidade, porque ela fica muito dura. E aí, quando você faz uma força mecânica ali, que você coloca uma espátula, que você coloca um formão, ela sai. Não vai sair fácil, tá? Não vai sair fácil de você conseguir tirar com a mão. Mas pode ser que saia, dependendo da temperatura, temperatura e pressão. De repente, se ela for exposta a um pouco de calor, pode ser que saia. Então, a recomendação é que você faça um lixamento ali, com a lixa 180, na área que você vai fazer as ondas, na hora que você vai aplicar a resina, tá? Demarca primeiro ali com lápis, com alguma canetinha, daqui do limite para o final onde você vai aplicar a resina. E aí você causa um lixamento ali, tá? A resina que você for usar na primeira camada que você for fazer, você tem que colocar ela com uma corzinha um pouco mais escura. Por quê? Porque quando você lixar o vidro ou o espelho, ele vai ficar um pouco arranhado.
E se você colocar uma cor bem clara, o que vai acontecer? Vai aparecer os arranhados que você causou. Então, a primeira camada, você coloca a cor um pouquinho mais sólida, tá? Para não aparecer tanto as ranhuras. E aí, a segunda camada ou a terceira, você pode fazer com a cor mais translúcida, com a cor mais, um azul mais transparente, um verde mais transparente. Beleza? Então, o vidro e o espelho, que são praticamente a mesma coisa, você pode resinar, porém você precisa lixar para poder causar uma leve porosidade para a resina aderir melhor. Quer dizer que ela não vai sair? Não, né? Pode ser que ela saia, mas você vai ter que fazer uma força ali para ela tirar, isso eu tenho certeza. Vai ter que meter alguma coisa ali ou vai ter que quebrar o vidro para poder tirar ela, tá? É muito mais difícil a resina sair da superfície depois que ela estiver lixada. Show? Uma pausa para eu beber uma água. Guto, e onde que eu nunca posso fazer o efeito oceano? Onde que eu não devo aplicar a resina, que se eu aplicar com certeza vai dar ruim. Com certeza eu vou perder meu material. E eu vou te falar aqui agora onde que você nunca deve aplicar, mas tem poréns, né? Onde que você nunca deve aplicar um MDF laqueado. O que é o MDF laqueado? É aquele MDF que vem com aquela película por cima, aquele acabamento. Por exemplo, uma madeira Louro Frejó, MDF Louro Frejó, MDF que imita pau-ferro, MDF que imita alguma madeira. Isso daí, o nome disso é laqueação, se eu não me engano, não sou especialista em madeira. Mas a gente chama de laqueação, tem gente que chama de película. Essa película, a resina, ela gruda, mas ela sai muito facilmente. Então, eu recomendo que, se você for fazer a aplicação do efeito oceano no MDF laqueado, porque um cliente quer, porque fica parecendo com a madeira, porque ele tem, de repente ele tem quer uma mesa de centro ele não tem a madeira, mas ele tem um MDF laqueado, de repente com a madeira pau-ferro ou uma madeira louro frejó bonita, e ele quer fazer uma mesinha de centro. O que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo processo que você faria no vidro. Você vai demarcar onde que vai entrar a resina e você vai lixar, tá? Com uma lixa grossa, não tão grossa, 180 já é suficiente. De forma que cause ali uma porosidade para a resina grudar. Se você não fizer isso, por incrível que pareça, isso é experiência minha, tá? De quem trabalha com arte e resina. A resina, depois que ela cola no MDF, ela sai mais fácil do que ela sai no vidro. Porque no vidro, para você colocar alguma coisa, pode ser que você tenha que quebrar o vidro. E no MDF, você coloca uma colher ali e ele já começa a soltar no MDF laqueado. Então, sempre que você for fazer a aplicação no MDF, tem que lixar. Se fizer no MDF laqueado sem lixar, ela cola, mas ela vai sair até com uma colher, tá bom? Se bobear, até com a unha sai, beleza? Agora, superfícies que eu não recomendo que você faça de jeito nenhum, tá? Minha experiência, tá? Com a arte do efeito oceano, pode ser que outras pessoas façam, tá? Acrílico. Acrílico, a resina não cola, tá? Não cola. Eu não recomendo que você faça em nenhum tipo de acrílico. Não recomendo que você faça nenhum tipo de plástico, tá? Resina não gruda em nenhum tipo de plástico, porque ele não tem nenhuma porosidade. Ainda mais se for um plástico que vai ser manuseado muito. Então, eu não recomendo que você faça. Silicone. Não faz, a resina ela não gruda no silicone de jeito nenhum. Silicone é uma das superfícies mais antiaderentes que acho que existem no mundo. Então, ela vai grudar enquanto ela estiver, claro, no processo ali de cura, mas depois que ela secar, ela vai desgrudar.
não é à toa que todos os moldes são feitos de silicone, nem todos, né? Mas a maioria dos moldes são feitos de silicone, justamente porque a resina epóxi ela não gruda no silicone. Então, plástico, diversos tipos de plástico, acrílico, silicone, nada. Puto, quero fazer no metal. Quero fazer o efeito oceano no metal. Posso? Não recomendo que você faça nem lixando no metal, tá? Metal também não tem qualquer tipo de porosidade, então eu não recomendo que você faça. O metal também ele é mais frio, ele é mais gelado, então ele pode sofrer muita variação de temperatura. Quando está calor, ele esquenta mais, quando está frio, ele esfria mais. Então, eu não recomendo que você faça o efeito oceano no metal. Eu não faço, tá? Então, assim, o que eu não faço, eu recomendo para que as pessoas não façam também. Então, essas superfícies são as que você não pode fazer. Relembrando, vamos lá do começo agora, onde que a gente pode fazer MDF cru, compensado, madeira pinos, madeiras em geral, diversas madeiras, teca, não sei, gente, eu sou muito ruim de madeira, mas madeiras em geral, desde que elas estejam planas e niveladas, e vidro, porque o vidro geralmente você não fica mexendo nele o tempo todo, ele não sofre tanta variação de temperatura. E se você lixar ele, principalmente vidro para decoração, se você causar uma leve porosidade, você consegue sim. Onde que você não deve? MDF laqueado, salvo se você lixar, acrílico, silicone, plásticos em geral e metais. Então, essas são as superfícies que você pode e que você não pode. Agora, Guto, qual que é a melhor resina? E eu vou te passar esse conteúdo aqui bônus que eu nem iria falar hoje, mas eu vou falar para você. Qual que é a melhor resina para fazer o efeito oceano? E olha, eu vou ser bem sincero. No começo eu só usava resina grossa, de alta viscosidade, aquela resina bem grossa. Por quê? Porque a resina bem grossa, ela tem um tempo de trabalho menor. Então, e ela mistura menos as cores. Então eu consigo fazer o efeito oceano logo e pronto. Eu não preciso me preocupar com bolhas, porque a gente estoura todas as bolhas, né? Com maçarico, com soprador. Porém, de um tempo para cá, eu vi que também é possível fazer na resina mais líquida. Só que é bem mais difícil. Por exemplo, fazer na resina de baixa viscosidade. Então, eu posso te falar agora com propriedade que é possível fazer na resina de baixa viscosidade e na resina de alta viscosidade. Porém, essas resinas, elas são de baixa espessura, tá? Que é o quê? Resinas para camadas superficiais. Camadas superficiais de 1 a 2 milímetros, que é o que a gente faz na resina, no efeito oceano. Quando você utiliza uma resina de baixa viscosidade, tá? Que é a resina bem líquida, aquela que parece um óleozinho de um óleozinho, um azeite, ela parece um azeite, tá? Essa resina, quando você aplica ela na superfície, ela tem mais ou menos 1 milímetro, tá? de espessura. Quando você utiliza resina de alta viscosidade, ela dá mais ou menos 2 milímetros de altura. Então, uma pausa. Vou ter que editar isso, né? O tempo tá ruim. Então, não pode atacar minha rinite agora. Eu vou com o olho assim mesmo, lacrimejando. Vamos lá. E a resina de alta viscosidade, quando você aplica, ela fica com 2 milímetros, tá? Então, resinas de baixa espessura, que elas aguentam até 4 milímetros. A resina de baixa viscosidade, geralmente ela fica com 1 milímetro quando você aplica. E a resina de alta viscosidade, geralmente ela fica com 2 milímetros. É possível fazer com as duas, tá? Porém,
Eu recomendo que você comece com a resina de alta viscosidade, porque ela é muito mais fácil de se trabalhar, ela é muito mais fácil porque ela não mistura as cores, tá? Ela não fica aquele efeito esfumaçado do branco da espuma em cima lá do azul. Por isso que eu utilizo a resina bem mais grossa. Show? As resinas que eu utilizo, eu utilizo 2001 e 4002 da Redilize, tá? Então você pode utilizar essas resinas também, que são as resinas de alta viscosidade. E as resinas de baixa viscosidade, resina 4008 ou a 2004. Show? Você tem que ter muita atenção ao tempo de trabalho dessas resinas. Por quê? Porque a resina 2000, a resina de baixa viscosidade, que é a 2004 e a 4008, você consegue trabalhar com ela ali praticamente 40, 50 minutos, dependendo da temperatura ambiente, até 1 hora você consegue ficar fazendo as coisas ali com ela, consegue ficar brincando com ela. Agora, a resina de alta viscosidade, você consegue no máximo 40 minutos se tiver frio. O tempo dela de trabalho ali é entre 25 e 35 minutos, tá? Se tiver muito frio, você consegue fazer até 40 minutos ficar trabalhando com ela, vai fazer um trabalho bem grande. Agora, recomendo que você utilize a resina de alta viscosidade, por causa do menor tempo de trabalho, aí você tem um maior controle sobre o que você está fazendo, tá? Mas a resina também mais líquida, você pode usar também, dá um tempo de trabalho muito maior. Ou então, se atente ao tempo de trabalho. Quanto mais calor tiver, menos tempo de trabalho você vai ter. Quanto mais frio tiver, mais tempo de trabalho você vai ter, tá bom? Cada resina, quando você compra, ela vem com a especificação. Ó, resina tal, temperatura ideal de trabalho, 20 a 25 graus, 20 a 30 graus. Tempo de trabalho, 20 a 30 minutos, tá? Então, a resina mais grossa, ela vai ter sempre menor tempo de trabalho. E a resina mais fina, ela vai ter sempre maior tempo de trabalho. Experiência própria, tá bom? No papel pode ser que não venha essa informação, mas experiência minha. Resina mais líquida você consegue usar mais tempo. Resina mais grossa, ela cura muito mais rápido, tá? E mais alguma informação sobre a resina, que é o tempo de trabalho, baixa e alta temperatura. E eu queria falar também rapidamente sobre os pigmentos, que eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Quais os pigmentos que você pode utilizar para poder fazer o mar. Então, são os pigmentos pasta, líquido, pó. Cada um tem uma função diferente, tá? Pigmento pasta, ele pode começar como translúcido até a cor mais sólida. Pigmento líquido, ele fica sempre translúcido. E pigmento pó é a mesma coisa, ele sai do translúcido e vai até a cor mais sólida. Porém, tem muito mais variações do que corantes, do que o pigmento líquido e o pigmento pasta. Se você quiser saber mais sobre cada uso específico desses pigmentos, como que faz as cores, Guto, como que você faz essas cores? Você mistura antes, mistura depois da resina? Como que você faz? Eu quero aprender. Me ensina, por favor. Só você deixar aqui no comentário que no próximo vídeo eu vou falar sobre os pigmentos pasta, líquido e pó. Se você deixar no comentário. Se você não deixar no comentário, aí eu vou falar de outro assunto. Show? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. E não se esqueça aí de deixar o seu like. Não vou pedir para você deixar o seu like. Eu vou pedir para você deixar. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal e deixa um comentário. Se você está assistindo no Instagram, deixa um comentário lá para eu saber o que você quer ver no próximo vídeo. Show de bola? Um grande abraço e até a próxima.